Deus seja louvado. Então hoje nós vamos estudar um tema bastante conhecido, muito complexo também, né? Tem dividido opiniões, um assunto que tem sido muito discutido no meio acadêmico, também por vários grupos religiosos, né? Várias denominações têm sido discutido esse tema, e hoje nós vamos estudar com muita cautela, com muita sabedoria, com muito entendimento, com muita humildade, para compreendermos, irmãos, o que realmente a Bíblia fala a respeito deste assunto. O que são as línguas estranhas? Hoje nós vamos estudar sobre as línguas estranhas, mas nós vamos estudar, irmãos, sobre as línguas à luz das Escrituras. O que é que a Bíblia fala para nós sobre o dom de línguas? E o que é que as igrejas falam sobre o dom de língua? Vamos fazer uma comparação com aquilo que nós aprendemos pelo movimento pentecostal a respeito das línguas e o que a Bíblia fala a respeito das línguas, para que nós possamos, irmão, ter uma compreensão se realmente tem se tem coerência o que falam, né? Se tem alguma conexão, se há realmente sentido, né, naquilo que aprendemos no meio pentecostal, ou se a Bíblia fala diferente, foi mal interpretado, e hoje esse dom, sendo banalizado, né, perdeu a sua credibilidade pelo fato de não estar, né, em conformidade com aquilo que a Bíblia diz. Então, vamos estudar sobre isso. O que são as línguas estranhas? Hoje nós vamos ver na Bíblia muitos lugares que falam sobre línguas de diversas maneiras. Bem, línguas estranhas, irmãos, nas Escrituras, são idiomas desconhecidos. A realidade é que é um dom, né? É uma dádiva de Deus, é um dom espiritual, concedido aos homens de Deus, né? Pelo Espírito Santo. Então, é uma capacidade de falar em outro idioma sem ter estudado. Isso não é para a pessoa ficar brincando de falar aqui, falar de lá, mas na necessidade, irmãos, né? Foi uma necessidade, e logo ali no início da igreja, em 2 de Atos, acontece a descida do Espírito Santo, né? Naquele momento, Pentecostes, e aí tinha várias nações ali. Então foi necessário que Deus concedesse o dom de língua para que os homens, mesmo sem terem estudado os outros idiomas, pudessem falar os outros idiomas e pregar para aquelas nações. E aí, muitos homens de Deus se espalharam pelo mundo falando outras línguas e pregando o Evangelho. Porém, o que nós precisamos, irmãos, entender será que hoje acontece a mesma coisa? E se acontece, é na mesma proporção? Aí existe aí um debate, né? Há anos, há séculos, até mesmo Agostinho fala sobre isso, né? Lá, irmãos, nos primeiros séculos nós vemos já discussão sobre os dons, e aí surge, né, as igrejas tradicionais, chamadas de igrejas reformadas. Essas igrejas, a grande maioria dos crentes dessas igrejas dizem que os dons cessaram. Então isso chama-se cessacionismo. Então os cessacionistas afirmam que os dons cessaram e que aqueles dons foram somente para os primeiros discípulos, para a igreja inicial. Já existem os continuistas, que acreditam que os dons continuaram e que até os dias de hoje ainda continuam sendo vigentes. E existem os pentecostais, né, os dispensacionalistas, que acreditam que houve uma dispensação, né, desse dom, e que eles acreditam que vai acontecendo por dispensações, no mover de Deus, e até acreditam que o movimento pentecostal que acontece em 1910 para cá, no Brasil,
é um avivamento em que o Espírito Santo derramou esse dom na mesma proporção do antigo do movimento que houve no Pentecoste, e que hoje continua do mesmo jeito, Deus batizando, como eles dizem, com o Espírito Santo. Que eu creio que o batismo com o Espírito Santo não é o dom de língua. Eu creio que Deus continua e vai continuar, porque é uma necessidade que todos os cristãos sejam batizados com o Espírito Santo. Depois nós vamos falar sobre isso. Mas eles dizem que as pessoas batizadas com o Espírito Santo é assim que falam língua, e quem não fala língua não foi batizado com o Espírito Santo. Então esse dom permanece, e todos os crentes que forem batizados têm que falar língua, né? Se não fala a língua, não serve nem para o ministério. Isso é o que acontece nessa igreja, né? Se não fala a língua, não vai receber o ministério. E o que acontece, irmãos, é que virou uma confusão, porque a gente percebe que nessas igrejas quem mais fala a língua são os mais desobedientes. Toda igreja pentecostal da face da terra, quem mais fala a língua são os desobedientes. Eu não estou falando do que eu ouvi, eu estou falando do que eu vivi. E aí, quando eu indagava eles por que a maioria falava em língua era desobediente, eram os que mais falavam, e os obedientes demoram muito até ter coragem de dizer que falam, e alguns nunca criam essa coragem, porque tem medo, né, de inventarem isso. Então, quando eu perguntava o que eles diziam, não tinham resposta, então eles pegavam um versículo isolado da Bíblia, que eles não souberam interpretar, que diz que é um sinal para os infiéis, e diz, está vendo, irmão? A língua, o dom de língua é para os desobedientes mesmo, não é para os obedientes. Ué, mas tem muitos que dizem que são obedientes que falam, então não era para eles? Quer dizer que não era para os obedientes? Quem é o pai que decide dar presente para os desobedientes, os filhos desobedientes, e não presenteia os filhos obedientes? Quem é o pai que faria isso? Todo mundo sabe, né, que não é verdade isso. Todo mundo sabe que não são os desobedientes que têm os dons de Deus. Deus dá os dons deles sim para os desobedientes. Quando os desobedientes se convertem, viram obedientes. Deus concede os dons, até porque quando recebemos o primeiro dom, né, o dom da vida eterna, nós não tínhamos nenhum mérito. Então não é pelo mérito que recebemos os dons, mas sabemos que é uma dádiva, mas essa dádiva Deus não vai dar a qualquer um. Primeiro que a Bíblia diz que os dons de Deus é sem arrependimento. Deus não ia dar o dom para eles para banalizarem e eles se arrependerem de ter dado. E Deus também não ia deixar essas pessoas desobedientes com os dons fazendo besteira. Então, o que a Bíblia vai falar sobre isso, nós vamos entender, né? Porque quando nós olhamos para a Bíblia e deixamos a Bíblia falar para nós entendemos. Quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, deixando o Espírito Santo ser o intérprete. Mas quando nós pegamos o óculos da religião, o óculos da denominação, e passamos a olhar para a Bíblia com a ótica dessa denominação, nós só conseguimos enxergar aquilo que eles dizem para nós. Então, olha só. Se o dom de língua é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, que Ele dá para edificação da sua obra, quem é que edifica a obra de Deus? São os obedientes ou os desobedientes? Os obedientes. Então, olha só. Veja só. É um dom dado aos homens, né? Não todos recebem o dom de língua, porque cada um recebe, Deus dá o dom que Ele quer a quem Ele quer. Então, não precisa todos falar em línguas, porque tem outros dons também para a igreja receber. Mas é um dom que faz com que a pessoa fale outro idioma de forma sobrenatural. E aconteceu isso logo no primeiro século, né? Ali em 2 de Atos acontece isso, em que havia muitos homens ali, judeus de várias nações, que nasceram em outras nações, e ali estavam ali e foram, né, evangelizados, receberam o evangelho por meio da sua própria língua, mas falado por homens ali que não eram, né, que não falavam outras línguas, mas homens galileus, homens ali de Israel. Olha só, a palavra usada para língua aparece no Novo Testamento 50 vezes, em 47 versículos. Então a palavra usada para língua no Novo Testamento é a palavra glossa, é uma palavra grega que é chamada de glossa. A gente observando bem, a gente vai ver que essa palavra, ela é uma palavra, né, que tem o significado de língua como o órgão, como o órgão que temos na boca, né, que produz a fala, o órgão fonador. Também serve também
glossa significa a fala em si, né? Quando Tiago vai falar sobre o tropeço, tal, a palavra, a língua, tal, quando a Bíblia fala de língua nova, tal, está falando da palavra da área. E também fala de idioma, onde vai dizer povos, nações e línguas. Então, a palavra glossa tem esse sentido. Então, veja só o tanto de versículo na Bíblia que fala sobre esta palavra. Vai estar lá, ó. Olha só o tanto de lugares que está escrito, ó. Romanos 3, 13, Romanos 14, 11, Lucas 1, 64, 16, 24, Marcos 7, 33, 35, Filipenses 2, 11, Tiago 1, 26, 3, 5, 6 e 8, né? Capítulo 3, versículos 5, 6 e 8, 1 Pedro 3, verso 10, 1 João 3, verso 18, Atos 2, 3, Atos 2, 26, enfim, Apocalipse 16, 10 e vários outros lugares em Apocalipse que nós vamos ver aqui também. Então, esses lugares aqui falam, né, da língua, e em muitos deles fala da língua como o órgão fonador, né? E lá em Apocalipse tem um lugar que vai falar sobre, né, acho que em 16, 10, que fala sobre a língua também, né, morder a língua de dor. Então, em alguns lugares ela está falando como órgão, em outros lugares está falando como sendo idiomas. Então vamos ver se realmente bate, né, com aquilo que aprendemos de falar em língua sem ter nenhuma possibilidade de ser interpretada. Uma língua desconhecida, né, dos seres humanos. Vamos ver. Apocalipse 5, 9 e Apocalipse 7, 9. Quem pode abrir aí para lermos, começarmos o estudo por esses dois versículos? 5, 9, 7, 9. É Apocalipse 5, verso 9. Veja o que está escrito aí. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, línguas, povos e nações. Pronto. Línguas, povos e nações. Então, essa língua aí, a palavra aí está se referindo a idioma. A palavra glossa aí significa idiomas, né? Vamos ler o capítulo 7, verso 9. Em seguida olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas, estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Pronto, Apocalipse 10, 11. Quem vai para Apocalipse 10, 11? E ele disse: importa que tu profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e línguas. Apocalipse 11, verso 9. Apocalipse 11, verso 9. Então muitos entre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das suas testemunhas por 3 dias de nível, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Está vendo? Apocalipse. Deixa eu ver. Apocalipse 13, verso 7. 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e isentos de Deus lhe poder sobre toda a tribo, de língua, de nação. Agora, Apocalipse 17, verso 15. Vamos lá? E disse-me as águas, que viste onde se assenta a prostituta, são povos
multidões e nações e línguas. Já foram 13, 17. Vamos agora para o 14. Apocalipse 14, verso 6. São tribos e línguas e povos. Então vocês veem o tanto de texto que fala sobre línguas como idiomas. E essa palavra é a mesma palavra, né, que é usada nos textos que nós vamos estudar para falar sobre o dom de línguas. Então, a palavra glossa é a palavra usada para falar sobre o dom de língua nas Escrituras. Então vamos estudar a palavra glossa, que é uma palavra grega usada para a linguagem, com referência à fala e também com referência aos idiomas. Vamos estudar aqui e vamos perceber, irmãos, o tanto de referência que temos para entender que as línguas estranhas, qual a Bíblia se refere, são idiomas que temos e que pode ser traduzido, pode ser interpretado. Vamos ler aqui Marcos 16, 17. Abre em Marcos 16, 17. Pronto. Marcos 16, 17. Como é que está escrito? E estes sinais seguirão aos que creem em meu nome, e expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Esses sinais seguirão aos que creem em meu nome, expulsarão o demônio, falarão novas línguas. Falarão novas línguas. Qual é a palavra que está aqui? Kainos glossa, novas línguas. Então a palavra é usada também, é a palavra glossa para identificar novas línguas. Ou seja, falarão novas línguas. Kainos glossa significa também novos idiomas. Então é interessante, irmãos. Vamos ver outros lugares aqui. Vamos ver aqui em Atos 2, 4 e estudar um pouco aqui sobre esse assunto. Em Atos 2, verso 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Está vendo? Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas. A palavra aqui é heteros glossa, noutras línguas. Então, continua falando sobre idioma, outros idiomas. No verso 5, lê o verso 5. E em Jerusalém estavam habitantes judeus, homens religiosos de todas as nações, que estão debaixo do céu. Está vendo? Todas as nações que estão aonde? Debaixo do céu. Então esses idiomas são idiomas angelicais ou são idiomas humanos? Todas as nações que estavam debaixo do céu. Então as línguas foram faladas nesses idiomas que estão debaixo do céu. Eles falaram línguas humanas e não línguas dos anjos. Veja verso 8. Como foi ouvido, cada na nossa própria língua, em que somos nascidos. Agora veja no 11. E árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias falar das igrejas. Nossas próprias línguas. Heteros glossa. Nossas próprias línguas. Nossos próprios idiomas. Então isso, mais uma vez, né? Mais uma vez. Então o que nós estudamos aqui, irmão, foi a palavra glossa, que na teologia, a língua falada, idiomas, é chamada de glossolalia. Então nós estudamos aqui a glossolalia. Mas não só existe esse entendimento. Esse entendimento está tudo bem, todo mundo compreende isso.
todo mundo sabe que existe o dom de língua, que Deus dispensou esse dom de língua, mas a questão, irmãos, a língua que é discutida hoje não é a glossolalia. Todo mundo entende que existem pessoas que falam em outros idiomas, né? Claro que hoje as pessoas estudam, mas Deus concedeu esse dom para algumas pessoas falarem mesmo sem ter estudado. Então essa é a glossolalia. Mas agora nós vamos falar da xenolalia, que é línguas aleatórias, línguas sem contexto, línguas sem conexão, língua que ninguém sabe de onde veio, que não tem como interpretar, que é palavra, mesmo que tenha algumas palavrinhas em outros idiomas, mas é uma coisa fora de conexão, não tem como interpretar, então é chamado pelos pentecostais de língua dos anjos, também chamado de falar em mistério. Vamos ver se a Bíblia realmente ensina isso. Agora vamos para as línguas pentecostais e neopentecostais, na sua grande maioria, que é chamado pela teologia de xenolalia. Línguas não traduzíveis, línguas desconhecidas dos homens. Um dos textos usados por eles, pelos defensores da xenolalia, também sabe, um versículo bem miudinho, bem simplesinho na Bíblia, mas eles usam também para defender isso. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 1. Veja o que está escrito aí no verso 1 de 1 Coríntios, capítulo 13. Está Cristo de fim. Não. 1 Coríntios 13, verso 1. Bora, gente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um fio de fio. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos. Eles dizem, está vendo, irmãos? Existe a língua dos anjos, então por isso que os irmãos não entendem, porque é a língua dos anjos. Mas Paulo aqui está afirmando que ele fala a língua dos anjos. Ele diz, ainda que eu falasse. Paulo está aqui afirmando que alguém pode falar a língua dos anjos. Paulo está fazendo uma suposição. Paulo está usando uma linguagem de exagero. Paulo está usando uma figura de linguagem. Paulo está fazendo uma hipérbole, na intenção de, através do exagero, ele trazer para as pessoas o cerne, né, do Evangelho, trazer para as pessoas o que verdadeiramente é importante, o que verdadeiramente é relevante, o que é indispensável para a igreja, que é o amor. Então Paulo está usando uma comparação daquilo que é bem, né, aquilo, ele está usando uma linguagem exagerada para poder enfatizar esse mandamento, esse ensinamento do amor, que é o mais importante do que qualquer coisa exagerada que você visse alguém fazer. Então ele está usando essa linguagem, né, para explicar a excelência do amor, que é o principal dom. Só isso. Agora, só que se as pessoas dizem assim, não, mas Paulo está falando isso é porque há possibilidade. Não, Paulo também diz, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, né, conhecesse toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, né, de maneira que transportasse um monte de um lugar para outro. Então, se realmente há a possibilidade de falar a linguagem dos anjos, há também a possibilidade de transportar um monte de um lugar para o outro. Mas alguém já ouviu falar que um homem transportou um monte de um lugar para o outro? Alguém já viu um homem que tem todo o conhecimento e toda a ciência? Alguém já viu um homem que tem toda a fé? Então, se o homem não pode chegar a ter todo o conhecimento, conhecer todos os mistérios, como o texto diz, ele que conhecer todos os mistérios, ainda que, assim como o homem também, mesmo que o Senhor disse, tendo fé como um grão de mostarda, pode transportar os montes de um lugar para outro, né? Nós acreditamos que nenhum homem conseguiu, então isso prova que Jesus estava talvez usando uma palavra figurativa também, né? Nós nunca ouvimos dizer que alguém transportasse um monte de um lugar para outro. Então isso mostra que o exagero que Paulo usa não dá a nós nenhuma margem para a compreensão de que os homens falem a língua dos anjos. Até porque não havia necessidade nenhuma de falar a língua dos anjos, porque os anjos sabem nossa língua. Os anjos sabem nossa língua, então por que nós falar a língua celestial se eles conhecem todos os idiomas? E para que edificação teria falar a linguagem dos anjos se os homens não entenderiam? E se realmente fosse assim, Paulo não haveria dado nenhuma instrução para que a língua que fosse falada na igreja tivesse intérprete. Não existe nenhuma escola interpretativa de linguagem dos anjos. E também não existe, a Bíblia não fala de dom de interpretar a língua dos anjos. A Bíblia fala do dom de interpretar
os idiomas. Então vamos ver. Paulo explica que o dom de língua deve ser usado na igreja com intérprete, ou então não terá edificação para quem ouve. Onde é que nós vamos encontrar isso aí? 1 Coríntios capítulo 14, vejam aí, 1 Coríntios 14, verso 5, verso 13 e verso 27. Leiam aí. 1 Coríntios 14, verso 5, primeiro. Bora, gente. E eu quero que todos nós falemos em línguas, mas não mais que profetizemos, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Está vendo? A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Então, sem intérprete, a igreja não tem edificação. Então, fala a língua na igreja. Tem edificação sem intérprete? O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tem edificação sem intérprete? Não. Então, se não tem edificação, não pode falar. Então, vamos lá. Vamos para o verso 13. O que o verso 13 diz? Por isso que fala em línguas desconhecidas. Ore para que a possa interpretar. Quem fala língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Verso 27. O que diz no verso 27? E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Se fala língua, que fale 1, 2, no máximo 3, e que haja intérprete. Continue a leitura. E se não tiver intérprete, o que ele vai dizer mais na frente? Mas se não, ele seja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, se nós conseguir o conselho de Paulo, o que é que nós vamos fazer? Quem fala em língua, fique calado nas igrejas, ou fale consigo mesmo, né? Com Deus. Agora veja o verso 23. O que é que diz o verso 23? Depois toda a igreja se consagrar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem e dor ou infiéis não virão porventura que estáis loucos. Se entrar em todos ou infiéis, porventura não dirão que estão loucos. Então, falar em línguas, um monte de gente fala em língua na igreja, faz naquele barulhão. Isso significa o quê? Escândalo, bagunça, desordem. Paulo diz que parece coisa de louco, porque ninguém entende. Então, o que é que a Bíblia vai falar sobre a língua? Qual é o objetivo da língua? Para que serve a língua? Para que serve o dom de língua? Vamos ver aqui o que mais nós vamos descobrir aqui sobre o dom de língua. Ele vai dizer aqui, ó. Deixa me ver. Verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falam ao ar. Quem fala língua sem intérprete é como se falasse ao ar. Aí diz, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também, vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Tem que ter edificação. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. E aí ele vai dizer mais na frente o seguinte: de outra maneira, se tu bendizeres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, amém? Sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que dizes. Vamos para o verso 21. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas
são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então Paulo está dizendo que a língua não é para a igreja, não é para você estar falando para os irmãos, é um sinal para os infiéis. Aí as pessoas dizem, está vendo, irmão? A língua é para os infiéis, mas é um sinal para os infiéis. Mas aonde está o sinal? No fiel. O sinal que está no fiel para o infiel. E quem é esse infiel? É aquela pessoa de outro idioma que é impactado com uma pregação na sua língua. Ou é aquela pessoa que ouve a língua com um intérprete e para ele é um sinal de Deus, porque diz, como que pode? O homem não estudou o homem todo e falou minha língua. Como foi naquele dia? Um sinal para todos aqueles homens que diziam, esses homens são galileus. E como ouvimos falar na nossa própria língua? Então, para isso, a língua é um fenômeno sobrenatural para evangelismo. O dom de língua é um dom que Deus manifesta, principalmente em começo de obra, em um lugar onde não tem obra de Deus, e Deus se usa de forma sobrenatural. Não pense que Deus vai estar dando língua em uma igreja formada, um montão de gente assim, sem necessidade. Não existe isso, irmão. A maioria dos dons de língua que ouvimos por aí é invencionismo. A maioria das línguas que vimos por aí é emoção. São pessoas que se emocionam e ouvem a mesma coisa sempre, e diante de tanto ouvir, está lá guardado no seu subconsciente, e quando ela chegar um momento que ela sentir muita alegria, ela vai jogar para fora aquilo. Automaticamente vai sair da sua boca, vai dar vontade de falar aquilo que já está gravado nos seus ouvidos, de tanto ouvir, está no seu subconsciente. Então, a maioria das línguas são... Qual é a prova maior? Foi feito um estudo e foi descoberto que as línguas faladas são sempre... elas permeiam nos vocábulos peculiares. Ou seja, o inglês fala uma língua uma coisa, as línguas, não estou falando da glossolalia, estou falando da xenolalia, não estou falando da língua como dom bíblico, estou falando da língua que a maioria diz que é o dom de Deus e não é. Essas línguas são, cada um aprende no seu meio, são peculiares. Se você for na congregação cristã no Brasil, você vai ver que a maioria dos irmãos falam a mesma coisa. Se você for na Assembleia, é outra coisa. Então, dizem que é o Espírito Santo, mas parece que cada igreja tem um Espírito Santo diferente. Então, você percebe que você chega na congregação, você vai ouvir muito Kalamanaia, Lia. Mas você chega na Assembleia, aí você vai ouvir muito Salabachúria, Serericanta. Você vai na Deus é Amor, é outra coisa. Então, quer dizer, você percebe que são dialetos que uns aprendem com os outros e sai repetindo. Então, de onde que falar Kalamanaia é falar em língua? Se fosse assim, falar I love you era falar inglês. A pessoa fala I love you, depois você fala uma frase e não sabe mais o que falar. Então, falar em língua é falar verdadeiramente outro idioma, é poder montar frases, é poder fazer um discurso. Não é você falar só uma palavra, lia a vida inteira, Kalamanaia. Isso não é falar em língua. Falar em língua é você ter a capacidade de falar com pessoas de outro idioma, mas é falar mesmo. É chegar nele e dizer, tudo bem, bom dia, boa noite, a paz do Senhor, olha só o que a Bíblia fala, olha só o que a Bíblia diz, olha só o que o Senhor ensinou, veja como está nessa profecia. Isso é falar em língua, é você poder falar, né, de forma nítida, de forma legível, né, de forma fluente, outro idioma, mesmo sem ter estudado, com um poder sobrenatural, que isso é uma raridade. A gente vê muita gente zoando por aí, mas eu não vejo muitas pessoas falando línguas. Irmãos, se você for procurar nessas igrejas, se você for procurar em 1000 pessoas, e você achar um que verdadeiramente fale a glossolalia, se você encontrar um entre 1000, pode ter certeza que é muito, viu? É um milagre. Agora, a xenolalia, você vai encontrar centenas e milhares falando em todos os lugares. Você abre a internet, as pessoas estão lá brincando de falar a língua, né? Um dia eu vi aquele pastor Marco, né, que é muito conhecido, muito famoso por jogar paletó, derrubar pessoas, por cada coisa. Parece muito considerado no meu pentecostal como um homem de Deus. E eu via brincando, olhava para a mulher e dizia assim, olha como é que a gente fala a língua. Aí a mulher falava uma coisa, lá a mulher falava outra, e a gente via que era uma coisa sem sentido. Era tipo assim, tudo inventado na hora. Irmãos, qualquer pessoa espiritual percebe isso. O que está acontecendo com as igrejas, irmão? Por que as igrejas estão nessa onda? Por que as igrejas estão nessa onda de inventar coisas? De inventar dons? De fingir que estão cheios de Deus? Que Jesus é esse que estão pregando? Paulo disse, se vier um anjo do céu e pregar outro Cristo, seja nada, pregar outro evangelho, seja nada. Então, fala também de outro espírito, né? Está em Gálatas e em Corinto. Nos dois lugares vai falar sobre outro Deus, sobre outro Cristo,
sobre outro evangelho e sobre outro espírito. Então as igrejas apresentam um outro Cristo, um outro evangelho e um outro espírito. Qual é o outro evangelho? Esse evangelho aí, teologia da prosperidade, pragmatismo, né? Esse evangelho aí do, como é que se diz, confissão positiva, esse evangelho sem conteúdo, esse evangelho louco que nós vemos por aí, é o outro evangelho que Paulo diz. E qual é o outro espírito? É esse aí. Essas manifestações que dizem ser o Espírito Santo, que cai no chão, que rola, que rosa, que grune, que imita animais, que derruba, que faz escândalo, é outro espírito. E qual é o outro Cristo que eles pregam? Esse Cristo que não é Senhor, mas servo. Vocês já perceberam? Vocês já perceberam que no nosso culto aqui nós fazemos um culto de louvor e adoração ao nosso Deus? Esse é o culto. Não existe outro culto. O culto é esse, louvor e adoração a Deus. Só que as igrejas agora, elas rotulam cada culto de acordo com o que elas queiram, né? Vamos dizer assim, o culto não é para Deus, o culto é para os homens. E para eles, Cristo é o servo que obedece à agenda deles. Por exemplo, vai vir hoje um pastor fulano de tal lugar. Hoje nós temos culto de libertação, culto de cura divina. Onde foi que nós vimos? Onde é que está na Bíblia esse culto? Culto de cura e libertação. Onde é que está na Bíblia esse culto? O culto é para Deus? Então, se o culto é para Deus, é um culto de louvor e adoração para Deus. Agora, se vai ter cura divina, se vai ter libertação, se vai ter milagre, é com Deus, é Cristo quem faz. Eu não tenho nenhuma autonomia de marcar horário do milagre, de escolher a pessoa que vai fazer o milagre e de determinar que vai acontecer o milagre. Eu não tenho essa autonomia. Eu não tenho capacidade nenhuma para fazer isso. Então isso é uma heresia. Você marcar o horário, dizer que vai ter o milagre e trazer o milagreiro. Então não é Cristo. Não é Cristo. Porque se você determina o horário, se você chama a imprensa para filmar, e se você diz que vai acontecer, e o milagre acontece porque você marcou o horário, e determinou aquilo, e fez aquilo muitas vezes para arrecadar dinheiro para a igreja, e para encher a igreja de fiéis, e acontecem essas coisas, pode ter certeza, Deus está longe daí. Não foi Deus. Porque Deus não é servo do homem. Deus não é servo. Deus não vai atender a demanda dos homens. Um faz uma propaganda para encher a sua igreja, convida um pregador e diz que o pregador, aí começa a fazer aquela propaganda que nós encontramos dentro da macumbaria. Isso é propaganda feiticeira. Nós não encontramos lugar nenhum da Bíblia, Paulo e outros apóstolos dizendo, eu vou estar lá, olha, eu estou passando agora lá em Cesareia, ou eu estou passando lá em Antioquia, leve todos os problemas que eu vou resolver. Você não vê Paulo fazendo isso. Sabe por quê? Porque os dons de Deus se manifestam quando Deus quer e na hora que Ele quer, e Ele é quem determina. Se Ele quiser operar aqui agora, Ele opera. Agora eu não posso dizer, Ele vai operar aqui agora. A menos que Deus me use como um profeta, a não ser que seja uma profecia, para dizer, olha, Deus mandou dizer que vai acontecer isso. Aí outra coisa. Mas esses homens não usam nem Deus, eles não falam em Deus. Eles dizem assim, você que tem um problema, que está com um casamento embaraçado no seu venha, porque hoje vai vir um homem de Deus em tal lugar, e hoje vai resolver os problemas. Eles não colocam nem Deus. Agora, perceba uma coisa. Quando você observa os macumbeiros, você ouve eles dizendo, casamento embaraçado, problema financeiro, traga para cá que eu resolvo tudo isso. Os pastores são iguais. Nós estamos vendo um período de feitiçaria gospel. Feiticeiros gospel. Em toda esquina tem um feiticeiro, uma feiticeira. Um falso profeta, um falso falador em língua e um falso milagreiro. Esses dias veio aqui, como sempre vem, né, em uma das igrejas de Maniçoba, que eu não vou citar o nome, questão de ética, mas vocês vão saber. Tem uma igreja aí que sempre traz um gnóstico, né, que coloca a mão na cabeça das pessoas, derruba as pessoas, depois coloca os dedos dentro do umbigo, porque eu já acho uma imprudência um homem colocar as mãos no umbigo da mulher, porque quem coloca, deve colocar, pegar no umbigo da mulher é o esposo. Então levanta a blusa da mulher, passa a mão, alisa a barriga da mulher com óleo, coloca os dedos no umbigo da mulher e tira o bicho de dentro. Aí as pessoas ficam encantadas com essa feitiçaria. Vai lá no Google e pesquisa Igreja Gnóstica do Brasil e veja os feiticeiros lá fazendo isso. Isso é gnosticismo. Eles aprenderam com os gnósticos. Quem criou essa prática foi o gnóstico. Isso é truque. Eles levam o objeto no dedo e eles fazem aquilo lá. O que é que eles fazem? Eles curam? Não, pelo contrário, eles inflamam o umbigo da mulher, porque ele mexe tanto que às vezes chega até a sangrar.
Então eles não curam coisa nenhuma. Só que as pessoas, elas colocam tudo aquilo na cabeça, e a Bíblia vai dizer que o poder do ídolo invocado obra milagre, a Bíblia vai dizer que o diabo tem poder de fazer um milagre através do ídolo. As pessoas botam tanto aquilo na cabeça que por um tempo elas acham que estão curadas. Eu já ouvi vários casos aqui em Maniçoba, e um desses casos aconteceu na minha família. Uma das minhas primas foi em um desses lugares e veio com um negócio dentro do vídeo, dizendo aqui, ó, o mioma que Deus curou, o problema que eu tinha, o bicho que tinha na barriga, Deus usou o cérebro de Deus e ele tirou, está aqui. Não sei até por quanto tempo ela guardou. Passou um tempo, ela achou que estava curada e depois voltou os problemas e é doente até hoje. Então, só que quando esses caras fazem esse feitiço, e quando uma pessoa vem descobrir que é malandragem, eles já enganaram centenas e milhares. E os pastores não estão nem aí para isso, sabe por que não estão? Porque no dia que desmascarar isso aí que eu estou falando, nasce outro. E as igrejas vão continuar fazendo isso até o fim. Porque essas igrejas estão obstinadas a errarem, porque elas querem honra, elas querem glória para ela. Os pastores hoje estão roubando a glória de Cristo, estão roubando a glória de Deus, achando que eles têm o poder de fazer o que eles querem com a igreja e poderem usarem todos os métodos possíveis para poder fazer a igreja ficar famosa, a igreja ficar opulenta, rica, eles ganharem dinheiro, poderem andar nos carros importados, poderem andar nas praias mais das esposas, curtindo às custas das pessoas ignorantes que são hipnotizadas pelos seus feitiços. Então os dons de Deus existem, irmãos, mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a Bíblia deixa claro para nós, e quando a gente lê a história, a gente pode comprovar isso perfeitamente. Acompanhe a história. A maioria dessas pessoas, né, pentecostais, eles não estudam a história da igreja. Para eles, a igreja é os 100 anos de pentecostalismo que aconteceu. Eles nunca estudaram a reforma, nunca estudaram o que aconteceu antes da reforma, eles nunca estudaram o que aconteceu depois da reforma, eles nunca estudaram os pais da igreja, eles nunca estudaram aquilo que aconteceu nos primeiro, segundo, terceiro, quarto século, eles nunca estudaram o que aconteceu na era medieval com o poder da igreja romana, eles nunca estudaram isso. Então, se eles não estudaram, eles não sabem como foi que a igreja funcionou durante esses 2000 anos, eles só conhecem esses 100 anos. Então, por que nós precisamos conhecer a história da igreja? Porque quando você vai ver a história da igreja, você vai ver que esses dons que a Bíblia fala, né, que os dons os seguirão, né, os dons acompanharão aos que creem, né, em meu nome expulsaram demônios, curaram enfermos, expulsaram demônios, falaram novas línguas. A Bíblia também vai dizer que se comer de comida mortífera não sofrerá dano, pegará serpente e tal. Quando ele diz que isso aconteceria, que acompanharia a igreja, ele está dizendo que nunca ia faltar na igreja os dons, mas ele não está dizendo que a igreja ia funcionar com os dons da mesma proporção que houve ali no primeiro século. E isso é uma prova de que não houve e não há nenhum dado histórico que mostre que aquilo que aconteceu em Dom de Atos aconteceu em outro lugar. Eles querem dizer que o que aconteceu há 100 anos atrás, com o movimento pentecostal, foi igual ao que aconteceu lá na igreja do primeiro século. E mesmo que tenha sido, foi 100 anos atrás. Você não vê isso acontecendo todo dia. Então, o que eles fazem? Eles mostram, por exemplo, que aquele avivamento que eles dizem que aconteceu, que poderá realmente ter acontecido, né? Com certeza eu creio que o movimento pentecostal, no seu início, foi uma coisa de Deus. Eu acredito nisso, que as igrejas pentecostais começaram muito sérias, mas com o passar do tempo, irmãos, virou bagunça. Então eu acredito que realmente houve um avivamento em 1910. Eu acredito. O irmão Francisco, eu creio que foi um homem de Deus muito usado, como também o Navim e Daniel Beck. Só que o que a gente percebe é que eles querem que o que aconteceu em 1910 esteja vigente todos os dias na igreja, e isso é uma negação. É como se o fogo apagasse e eles trouxessem fogo estranho para poder fingir que o fogo continua aceso. Então veja, eu vi um teólogo fazendo uma comparação interessante. Ele falou assim que o avivamento acontece como uma pedra jogada na água. Por exemplo, Jesus é a pedra maior, que quando foi jogada, né, espalhou. Só que quando você joga uma pedra na água, ela espalha as ondas. Mas o que vai acontecendo? Com distanciamento, as ondas vão diminuindo. Só que antes dessas ondas pararem 100%, outras pedrinhas vão sendo jogadas. São homens de Deus que vão sendo usados para fazer esses avivamentos. Então vai acontecendo, todas as vezes que acontece um avivamento, essas ondas se param, mas vão diminuindo. Então eu acredito também assim. Eu acredito que os dons aconteceu ali no primeiro século, mas eles foram minguando. Por que foram minguando? Porque quando você chega no segundo século, você já vê a diferença. Quando você chega no terceiro século, você vê a igreja totalmente envolvida com o Estado e o movimento católico dominando, e você vê ali o paganismo se aliando ao cristianismo, e você vê que os dons minguam. Você vê que ali alguns homens de Deus
começa a confrontar, e ali sofre perseguição, e você vê a dificuldade. Aí você chega no século XII, aí você vê, surge os valdenses, um grande avivamento ali, você vê o mover de Deus ali na vida daqueles homens, mas aí você vê que é um grupo, né, que passa a ser perseguido. Aí no século XIV, você vê também ali o Wycliffe, né? Depois você vai ver ali John Hus, Savonarola. No século XVI você vê Lutero, você vê que ali começa um avivamento ali, né? E aí depois vai vir surgindo, depois vem os puritanos, né? Então você vê que não é uma coisa que está sempre da mesma forma, né? Os dons estão, as igrejas evangélicas mostram isso, as igrejas pentecostais, você chega lá, parece que está acontecendo o Pentecostes. Você vai na congregação cristã, por exemplo, nos dias de busca de dom. Quando você chega lá, parece que é o Pentecostes, parece que está iniciando a igreja. Parece que está iniciando a igreja. Ali acontece ali, eles dizem que ali Deus está selando todo mundo. É tanta língua que no dia que eu só fui uma vez, nunca mais fui. Uma busca de dom, que eu cheguei lá, era tanta língua que eu olhava assim e eu falei, mas só está faltando eu. Era língua demais. Todo mundo, era gente falando língua assim, disparou. Interessante é que quando foi uma semana depois, não vi mais nada, só foi naquele dia. Ou seja, na emoção, falar que os outros começaram a falar também. Eu não entrei na onda, mas muitos entraram. Então, irmãos, o que a gente percebe é que as igrejas ficam querendo manter uma aparência de que estão cheias dos dons sem dar. Porque os dons aparecem, esse dom se manifesta na hora da necessidade. Então, o dom de língua é para falar para uma pessoa em outro idioma. O dom de língua é para que haja intérprete, não é para estar fazendo espetáculo na igreja. Então, essa onda de que a igreja está cheia de gente falando de língua é mentira, não existe. A gente tem que ter muito cuidado com isso, para não deixar ser levado pela emoção. Isso é hipnotismo. Então, isso não é bíblico. Então, Paulo vai dizer, se todos falarem língua, né, e entrar em dom de fiéis, dirão porventura que estão loucos. Então, Paulo vai afirmar que não é assim. Agora, leia 1 Coríntios capítulo 14, verso 23. Veja o que está escrito aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 23, para nós falar sobre mais um assunto. Depois toda a igreja se congregar no lugar, e todos falarem línguas, e entrarem idosos ou infiéis, não dirão porventura que estão loucos. Então, Paulo está dizendo o quê? Paulo está dizendo assim, que se as pessoas, por exemplo, você vê na internet, as pessoas chacotando, falando, tirando onda, né? Você vê o tanto de meme que criaram ali, com aquele menino, por exemplo, o Of the King. Aí você vê, aí as pessoas dizem, tá vendo, blasfema, a Bíblia diz que o pecado de blasfema não tem perdão. Olha o povo aí blasfemando, olha o povo aí. Paulo está dizendo que os culpados disso é a igreja. Paulo está dizendo, por que ele está chamando vocês de louco? Porque vocês estão fazendo papel de louco. Então a igreja é culpada por esses memes, a igreja é culpada por esse escândalo, a igreja é culpada por esses blasfemas. Por isso que a Bíblia diz que fazer boas obras para que o mundo louve a Cristo através de vocês. Porque se vocês fizerem más obras, o mundo blasfemará no caminho por causa de vocês. E olha só, o que ele diz aqui, leia 1 Coríntios 14, verso 2. É um texto que eles usam também para defender a xenolaia. Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, nem Espírito fala mistério. Está vendo? Ele diz, está vendo, irmão? O que fala em língua não fala aos homens, e sim a Deus. E ninguém o entende, porque em Espírito fala mistério. Então é a linguagem dos anjos, não tem como entender. Será que é isso que o texto está dizendo? Será que Paulo ia pegar o verso 2 e ia invalidar todo o capítulo 14, um versículo só para invalidar, igual aquele texto igual Coríntios, né, lá onde fala, em 11 Coríntios fala sobre o uso do véu. Paulo ensinando o tempo todo ensinando as mulheres a véu. Aí quando chega no final, que Paulo diz do cabelo, cuidado no lugar do véu, aí as igrejas pegam só esse versículo, aí anulam todo o que Paulo diz. Irmãos, que loucura! Texto fora do contexto é um pretexto para o desempecho de uma igreja, para a heresia. Mas quando nós lemos o texto e o contexto, nós vemos que Paulo não está dizendo isso. Lê o verso primeiro. Olha o que ele diz no verso primeiro. Segue a caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente os de profetizar. Pronto. Primeiro que Paulo está dizendo que principal não é nem o de língua, é profetizar. Já tira de tempo essa ideia de que todo mundo tem que falar em língua. E em segundo lugar, ele diz, procurai com zelo, cuidado, prudência. Aí, lê o verso 3. Mas o que profetiza fala aos homens,
para edificação, exortação e consolação. O que profetiza fala aos homens, mas o que fala línguas, Desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que procura profetizar edifica a igreja. pronto, ele está dizendo que aquele que fala línguas só edifica a si mesmo. Não tem edificação para a igreja. Se não tem edificação para a igreja, não tem necessidade de eu falar. Aí ele diz, mas está escrito, irmãos, que fala em mistério, fala a Deus e não aos homens. Mas o texto, o tempo todo, nós lemos o tanto de versículos que nós lemos dizendo que Deus daria o dom de falar em outros idiomas. Aí esse versículo não está afirmando, não está dando, irmãos, não está dando nós como é que se diz, a credibilidade, né? Não está passando por nós a credibilidade de que uma pessoa falando uma língua que nós não conhecemos seja a língua dos anjos. O que ele está dizendo é o seguinte, que se alguém fala línguas estranhas na igreja, não havendo intérprete, não havendo a pessoa daquele idioma que ele está falando, essa pessoa não fala aos homens e sim a Deus. Por quê? Porque Deus entende tudo. Então a única pessoa que está entendendo ela falar é Deus. Então se a única pessoa que está entendendo você falar é Deus, você está falando para os outros, você está falando para Deus. E se você realmente tem esse dom de falar em outras línguas e ninguém está entendendo essa língua, só Deus está entendendo, então você está falando para Deus. Então Paulo diz, fale consigo mesmo e com Deus. Não fale para as pessoas ouvir. Ah, você quer que você está orando em língua? Você quer que está glorificando a Deus em língua? Você crê nisso? Então fale só para Ele. Porque as pessoas não estão entendendo a edificação. Aí ele vai dizer assim, porque em espírito fala mistério. Por que fala mistério? Porque se eu estou falando uma língua que vocês não entendem, é mistério. Se eu estou falando inglês e aqui ninguém entende inglês, então para vocês esse inglês é o quê? Mistério. Se eu estou falando árabe e aqui ninguém entende árabe, essa língua é o quê? Um mistério. Se eu estou falando em hebraico e aqui ninguém entende hebraico, eu estou falando o quê? Um mistério. É simples. O que ele está dizendo que é mistério é porque as pessoas não estão entendendo a língua. Não está dizendo que essa língua é a linguagem dos anjos. Não está dizendo que é uma linguagem celestial, que é uma linguagem angelical. Está dizendo que é uma linguagem que ninguém está entendendo, unicamente Deus. Só isso. Então, já percebemos que 2 versículos que eles usam para defender isso não tem fundamento quando nós lemos o contexto. Então, nós observando isso, irmãos, nós aprendemos uma coisa. Eu vou hoje explicar para vocês o que é que eu entendo. Eu entendo hoje o seguinte. A maioria dos pregadores usam os cantores e os pregadores como um objeto. Você é convidado, mas não pense que você é convidado para ir para a igreja porque as pessoas querem aprender, porque as pessoas querem ser edificadas.